Hoje nós vamos falar de prédios muito belos, são prédios que representam a história das cidades em que eles estão. São as Rathäuser, as prefeituras da Alemanha. Listas alemanizadas do Rodrigo. Em número 10, nós vamos começar com uma prefeitura que representa muito bem o que eu quis dizer na abertura. É a prefeitura de Görlitz, Görlitzer Rathaus. Por que ela representa tão bem? Porque ela está com a cidade desde que a cidade existe praticamente. Ela existe desde 1350. Imagina 1350, é muito antiga. E ela foi construída no estilo renascentista e de acordo com a história da cidade, como a cidade foi se desenvolvendo, foi melhorando, teve seus altos e baixos, a prefeitura estava lá e ela reflete isso. Em 1500, eles tinham bastante dinheiro, por exemplo, e daí eles construíram uma torre. Eles adicionaram essa torre 200 anos depois da abertura da prefeitura. Os séculos foram passando, né? Em 1903, eles adicionaram uma parte extra em estilo neo-renascentista, né? Tentando manter a vibe geral da prefeitura, dessa bela prefeitura com a qual começamos a nossa lista. Continuando, nós vamos para uma outra cidade que não é tão famosa, né? É a cidade de Ulm, com sua prefeitura. A prefeitura de Ulm é particularmente bonita, porque ela também existe, né, desde 1400, e ela tem vários estilos arquitetônicos ao mesmo tempo. Mas o predominante é com certeza o estilo renascentista. Outra coisa que destaca ela bastante é que ela tem um relógio astronômico. O maior relógio, né, ou então o mais famoso relógio astronômico do mundo, com certeza é o de Praga. Mas o de Ulm também não deixa muito a desejar, ele é bem bonito e ele funciona até hoje, depois de quase 500 anos. Outra coisa que destaca muito essa prefeitura são as pinturas a fresco. Elas são muito bonitas, são belíssimas e elas são bem variadas também. Ao mesmo tempo que tem algumas figuras bíblicas, também tem umas figuras greco-romanas. Então isso é bem interessante, é bem único com certeza. Agora nós vamos falar da prefeitura mais antiga que nós temos nessa lista. Na verdade, é a prefeitura com a história registrada mais velha da Alemanha inteira, com 900 anos de história registrada. Estou falando da prefeitura de Colônia. A parte mais antiga que a prefeitura de Colônia tem hoje em dia é de 1330, que é a Saalbau. Mas tem outras partes bem interessantes também que valem ser destacadas, tipo a torre. A torre é de 1400 e é em estilo gótico, que é um estilo muito querido pelas pessoas de Colônia, assim como eles demonstraram em sua bela catedral. Outra parte muito interessante é a sacada, que eles chamam de Rathauslaube, e é em estilo renascentista. Ou seja, mais uma grande mistureba, como estamos vendo aqui nesta grande lista. Já falamos de antiguidade, agora vamos falar de grandiosidade. A maior prefeitura, ou uma das maiores prefeituras aqui da Alemanha, é a de Hamburgo. É a Neues Rathaus de Hamburgo, porque ela não é tão velha quanto as outras não, ela foi construída ao redor de 1840 em estilo neo-renascentista. Para vocês terem uma noção de quão grande ela tem 647 salas. E para vocês terem uma noção de quantas salas é isso, ela tem 6 salas a mais do que o Palácio de Buckingham. Então, chupa essa, guri em London. Antigamente costumavam ser 646 quartos, mas eles acharam um quarto extra em 1971, quando eles estavam limpando um pouco uma sala, eles estavam tirando uns armários do lugar e opa, uma sala a mais. A próxima prefeitura também tem um detalhe meio curioso, é a prefeitura de Hannover. É uma prefeitura muito bonita, ela é bem recente também, construída em 1913, e ela foi inaugurada pelo último rei prussiano, o Wilhelm II. A coisa mais curiosa dela fica na parte de cima, no domo, que tem 100 metros de altura. Ela tem um elevador todo torto. Por quê? Porque eles terminaram de fazer o domo e eles não construíram um elevador. Então eles construíram depois um elevador que não é como se ele fosse diagonal. Não, ele é curvo. Ele dá uma leve curva. Você vai ver muito bem aqui. E é realmente muito esquisito. A gente pegou esse elevador e foi uma grande aventura que nós recomendamos a todos que visitem Hannover. A próxima prefeitura é uma pioneira tecnológica. É a prefeitura de Augsburg. Ela pode parecer bem normal, mas, senhoras e senhores, pensem comigo que ela foi construída em 1620, mais ou menos, ao redor de. E ela foi o primeiro prédio do mundo a ter mais de 6 andares. Uau! 6 andares não parece muito, né, hoje em dia. Hoje em dia nós conseguimos construir o... Bom, nós não, né? Eu não consigo. Mas, as pessoas conseguem fazer o Burj Khalifa. Mas, em 1600, 6 andares é o que dava. Por dentro também ela tem uns detalhes bem impressionantes. Ela tem a Goldene Saal, que é a Sala Dourada. E essa Sala Dourada tem 552 metros quadrados de pura beleza, de pura poluição visual também, de certa forma. Mas eles gostavam muito disso naquela época, então mais força pra eles. A próxima prefeitura pode estar melhor posicionada, talvez, não porque ela seja melhor que as outras, mas porque ela mora mais em nossos corações. É a Rotes Rathaus, aqui de Berlim, então, obviamente, a gente dá uns pontos extras por isso. Só por ela estar em Berlim, ela já ganha uns pontos extras. Porque a gente vê ela constantemente e ela, está nos inspirando ali. Tão bela, tão vermelha. Ela foi feita na década de 60, mas não nessa década de 60, em 1860, e ela tem um mix de influências muito curiosos. Ela é toda feita num estilo mais ou menos italiano renascentista,
só que a base dela é baseada em uma outra prefeitura lá da Polônia, e a torre é baseada na Notre-Dame de Laon, na França, e você pode ver bastante a semelhança. Essa prefeitura tão bela, a Neues Rathaus de Leipzig, construída em 1895, é ela, de certa forma, a responsável por esta lista. Porque nós estávamos passeando pela cidade de Leipzig, eu vi tal prefeitura, tal castelinho com sua bela torre de Rapunzel, e eu pensei, puxa, ela com certeza está no meu top 5 mais belas prefeituras da Alemanha. Eu comentei isso no vídeo e as pessoas, nossa, mas que lista específica, mas que lista curiosa. Então eu decidi tocar adiante e realmente fazer tal lista, e aqui estamos. Esta bela prefeitura foi construída num lugar onde anteriormente existia de fato um castelinho. No século III existia um castelinho com uma torre semelhante. Inclusive, quando eles fizeram a competição, né, de designs arquitetônicos, eles colocaram como uma regra que tinha que ter uma torrezinha estilo Rapunzel, como esta que temos hoje. E então aí está ela nos inspirando, embelezando a cidade de Leipzig. Esta bela prefeitura aqui, a prefeitura de Bremen, Bremen Rathaus, é uma das prefeituras que nós já mostramos em vídeo também anteriormente. Ela existe desde 1400, junto com sua amiguinha, a estátua do Roland. O Roland é o protetor da cidade de Bremen, é o produtor da cidade livre hanseática de Bremen, protegendo todos os affairs econômicos e de segurança da cidade. E ele é um grande inspirador, inclusive, para o pessoal lá do Paraná, que criou a cidade de Rolândia. Beijo, pessoal de Rolândia. A base toda dela foi construída num estilo que é chamado de gótico de tijolos. Mas depois ela começou a ter uns adexos, ela teve detalhes renascentistas, ela teve outros detalhes barrocos, e eu acho que é a cereja do bolo, é a pequena estátua dos músicos de Bremen, que dá um charme totalmente especial para esta prefeitura. E em número 1 da minha listinha tão especial de mais belas, mais legais prefeituras aqui da Alemanha, eu coloco com certeza a Neues Rathaus de Munique. Por quê? Porque eu acho ela muito legal, eu acho que ela conta muitas histórias e ela é muito especial. Ela foi construída ao redor de 1900 no estilo de revitalização gótica, Gothic Revival em inglês, que eu acho que soa super legal, né, super cool, assim. E ela tem um monte de coisas bacanas. Por exemplo, eu gosto muito do dragão, que aqui no canto esquerdo da prefeitura tem esse belo dragão. E eles são muito legais, né? Os dragões em geral. E eles representam aqui na Europa sempre a questão da fome, das pessoas passando fome. Na verdade, na prefeitura ele representa como a cidade conseguiu superar isso, né? Conseguiu vencer tais problemas. Outra coisa que é muito bacana na prefeitura de Munique é a história contada no relógio. Não é bem no relógio, é mais no Glockenspiel, que seria os sinos, né? Quando tem os sinos, tem esses dois andares que ficam girando e cada andar conta uma historinha. No andar de cima, conta a história do Duque Wilhelm V, que casou com a Renata, e foi uma festa muito legal, e esse cara, inclusive, ele é muito famoso por ter criado a Hofbrauhaus, que é uma cervejaria aí que muitas pessoas gostam muito. Adicionando ainda mais a historinha desse lindo casal que se casou, né, e fez muita cerveja pra todo mundo, existe uma justa rolando entre um cavaleiro bávaro e um cavaleiro de outro reino, e obviamente o cavaleiro bávaro sempre vence. Embaixo é outra história completamente, é uma história de uma época ruim, uma época triste, que rolou em Munique, uma época de praga, no redor de 1517. E as pessoas que estão aqui embaixo tão felizes é porque, na verdade, eram pessoas que trabalhavam levando alegria às ruas de Munique para as pessoas conseguirem superar essa parte tão negra de sua história. E com isso eu finalizo a minha lista, meu top 10 de prefeituras mais belas aqui da Alemanha. Espero que você tenha gostado, né, nesse primeiro vídeo aqui, do nosso mês cheio de vídeos muito especiais. Comente aqui embaixo qual é a sua Rathaus favorita, se você por acaso tem uma, ou então comente qual é dessa lista que eu fiz, qual é a que você achou mais bacana. E também curta bastante esse vídeo, para que mais pessoas, né, vejam e também aprendam sobre esses detalhes históricos aqui da Alemanha. Até o próximo vídeo, tchau!